Estamos recebendo o coordenador da Clínica Veterinária Municipal aqui de Lajado e também do Canil, o Jardel de Andrade, para falar sobre castrações realizadas, o centro ou controle de zoonoses e vetores também, os serviços que são oferecidos e a Clínica Veterinária, para a gente começar esse bate-papo, tem pouco mais de um mês, quase um mês e meio de atuação para saber se está atendendo a expectativa, se o pessoal está fazendo castrações, que é uma das medidas, né, pela qual foi implantado aí a clínica veterinária, dentre outros serviços. Tudo bem, Jardel? Bem-vindo à programação da Independente. Boa tarde. Tudo bem, agradeço a oportunidade mais uma vez da Rádio Independente. Uma boa tarde aos ouvintes e vamos lá, vamos trazer luz ao nosso trabalho, que é tão importante para a comunidade lajadense. Acho que a gente pode começar situando, então, quais são os serviços oferecidos pela clínica veterinária, até o momento quantos animais já foram levados para lá? Então, a clínica veterinária hoje ela atende como centro clínico, né? Então a gente faz o primeiro atendimento, basicamente como um postinho de saúde, tá? E aí a gente recebe animais de tutores com cadastro único atualizado, né? E é importante frisar que esse cadastro único, ele tem que atingir até 3 salários mínimos, tá? Então, não basta ter o cadastro único, tem que estar dentro do patamar de 3 salários mínimos para receber o atendimento na clínica. Então, a gente faz, como eu falei, o atendimento inicial, clínico básico e, claro, necessitando de uma intervenção cirúrgica, castração, a gente já tem tudo organizado, como deu para perceber, a gente já tem um bloco cirúrgico completo, né? E também mantemos e vamos manter por um bom período a parceria com clínicas parceiras, né? Que são Cruzeiro do Sul e Teutônia, que hoje trabalham com a gente ali para fazer intervenções cirúrgicas, castrações e etc. Animais que estão na rua também podem ser atendidos? Sim. Inclusive, a gente conseguiu hoje já separar o atendimento de tutores com os animais de rua, né? Os animais ditos sem lar, né? Então, os animais comunitários. No Canil, então, a gente faz esse atendimento também clínico, né? E de intervenção cirúrgica, como sempre fizemos. E aí, na clínica, a gente já separa com o tutor, até porque o tutor vai saber informar o que o animal está sentindo, o que ele tem, o que ele apresenta, o que aconteceu. E o animal de rua já precisa um atendimento mais profundo, né? Então, a gente tem que, muitas vezes, internar, deixar ali parado, saber o que está acontecendo com o animal para nós entendermos e a gente fazer o atendimento mais perfeito possível, né? Quantos atendimentos já foram feitos na clínica até agora? Até agora são em torno de 120 atendimentos, 120, 130 atendimentos ali, contando com retornos desculpa, com retornos e outras ocasiões que acontecem. E em questão de plantão, a gente já fez em torno de 10 atendimentos, tá? Plantão, a gente não possui plantão, mas a gente também não vai deixar os animais desassistidos, né? A gente consegue, junto com os nossos veterinários, ter a empatia de olhar para o caso que é realmente grave e ter um atendimento, né? E desses 120 a 130 atendimentos, a grande maioria foram castrações? Não? São atendimentos clínicos, né? São atendimentos que ou um atropelamento não muito grave, ou daqui a pouco um caso de uma doença, né, que a gente sabe que tem parvo, entre outras doenças que o animal tende a pegar e a pessoa muitas vezes não entende o que está acontecendo. Então, esses atendimentos vêm para lá, o cachorro não está legal, não está se sentindo bem, a pessoa traz até nós. Importante frisar que é sempre por agendamento, tá? Todos os atendimentos são por agendamento, via o contato do Canil Municipal. E aí, depois desse atendimento, a gente leva para a clínica para fazer tudo que o animal precisa, né? Mas e quantas castrações foram? Tem esse número? Temos. As castrações, só para dar um entendimento, eu vou trazer um número geral, tá? Na clínica, hoje, a gente já fez mais de 110 castrações, tá? Então, assim, parece um número bem pequeno, mas dentro de um mês e meio
é um número que para nós já é espantoso, porque as pessoas estão procurando. Isso é muito bom. Tá, mas deixa eu só entender, porque tu falou 120 atendimentos, 120 a 130 e 110 castrações. Exatamente, porque as castrações... Não conta como atendimento? Exatamente, elas vêm só para castração, perfeito. Né? Então ela entra como castração, né? Mas é um atendimento também, teoricamente sim, né? Só que a gente separa as coisas, né? Até para a gente saber, ter controle de como que a gente vai trabalhar. Quer dizer, teve bastante procura, porque até olhando aqui, quando a gente fez a matéria no início, né, na inauguração, a média é atendimento de 160 animais por mês e cerca de 60 cães e gatos adotados e de rua para castração. Então, o atendimento foi um pouquinho abaixo, mas castração foi até mais do que vocês previam. Sim, até porque até porque a castração, tá, ela funciona de forma diferente. Ela funciona via protocolo junto à Secretaria do Meio Ambiente, tá? Então a pessoa ela protocola lá, vamos lá, a Angélica protocolou lá que ela tem 6 gatos e aí ela vai entrar num patamar diferente. Ela não vai como atendimento, ela vai ter um horário específico para levar os animais lá. E aí a gente já deixa eles isolados, que são animais de castração, né? Então eles vão lá, são castrados, passam o pernoite e no outro dia o tutor vem e retira. Simples e rápido, tá? Então, o atendimento não, o atendimento o tutor vem, traz o animal, permanece junto, recebe o diagnóstico e aí ele leva já na hora para casa também, tá? Claro, tirando casos que o animal necessite ficar na clínica, né? A gente tem casos aí de cães que chegaram ali e estão até hoje na clínica, né? Estão ocupando uma baia ali de acompanhamento, né? Então, estão internados na clínica também. E esses animais comunitários, esses animais que são resgatados da rua, né, e levados para a clínica, depois do atendimento, o que acontece com eles? Esse é um detalhe, é um assunto bem complicado, tá? Até porque hoje a gente está com 256 animais, né? Num canil que está superlotado, está em superlotação. Porém, a gente tem que entender e não colocar os animais em maus tratos, né? Se eu subir esses atendimentos, esses lugares nas baias, eu posso chegar a 300 cães e colocar eles em maus tratos, o que eles não vivem na rua, né? Então é mais vantajoso, muitas vezes, castrar esse animal, atender esse animal e devolver ele para a rua, que onde ele não tem interferência nenhuma com o meio humano, né? Então, muitas vezes eles vivem melhor do que estariam dentro do canil, né? A procura pela castração, Jardel, ela segue grande? Vocês acreditam que está cumprindo com o principal objetivo? Eu não sei se seria o principal, mas eu lembro que quando se falou do canil, um dos principais objetivos seria a castração para ver se diminui, né? Especialmente essa questão dos animais de rua, que estão aí, ninguém sabe quem é o dono, quem é o tutor, enfim, e aí tem essa proliferação. Perfeito. Isso foi um pedido específico do secretário Luiz Benoit, que a gente tivesse um controle de castração, então um controle de zoonoses firme, né? Então, para vocês terem uma noção, tá? Nós já superamos em 27 castrações do ano de 2024 e estamos subindo, tá? Todo ano de 2024? Todo ano de 2024. Nós estamos em junho e já superou. E já superamos. Tem os números totais aí? Sim, os números totais de castração, a gente está em 692 castrações, tá? Sendo elas de 235 protocolos, então, 182 caninos, 287 felinos, 120 castrações, então, para ONGs, né, que são parceiras do Canil Municipal e da Secretaria do Meio Ambiente, e 50 castrações de felinos para protetores independentes, que são protetores que olham para as colônias de felinos, né? Então, esse é um detalhe importante a ser frisado, tá? Hoje a gente não possui um gatil, mas a gente possui um controle junto com parceiros independentes que observam as colônias, tentam ao máximo capturar esses animais para a gente fazer a castração. Só que animal de colônia é um animal a risco, né? Então a gente não consegue ter a captura e a permanência dele, porque ele é um animal que, de todas as formas, ele tenta fugir da gente. Então a gente tem que pegar e castrar. Então esse é o nosso maior desafio hoje, né? E pelo conhecimento que vocês têm, esses números devem continuar aumentando? Perfeitamente, com certeza, né? A gente tem uma batida em torno de 4 protocolos diários de pessoas fazendo protocolo e procurando castração, né?
Pessoas que hoje têm o seu cadastro único atualizado, né? É bom frisar que a gente está em torno de 23 mil cadastros únicos na cidade de Lajeado. Isso representa um número muito grande, né? E a gente tem que olhar para todos. Então, assim, é importante dizer, tendo o cadastro único, fez o protocolo, a gente vai castrar. Porém, a gente vê que essa informação ela não chega ainda para muitos munícipes, né? Então, mas a gente já está buscando outras formas de chegar nesses munícipes que têm o seu cadastro único, mas que não têm o seu animal castrado, né? Então, é mais ou menos por aí. E aquele que não está no cadastro único, aquele que tem uma renda maior do que os 3 salários mínimos na família? Eu me lembro que quando a gente falou aqui da inauguração, essa foi uma dúvida que ficou, porque no primeiro momento se falou que seria só para quem está no CAD único, depois falou, não, a gente vai analisar e pode fazer também a castração de quem não está inserido. Como é que vocês fazem isso? É possível quem não está no CAD único também receber essa castração para o seu animal? Como é que deve fazer? Hoje não, tá? Hoje a gente indica as clínicas particulares, tá? Como eu falei há pouco, nós temos cerca de 23 mil cadastros únicos e crescendo, tá? Então, se a gente não olhar para esse número, vamos lá, nós estamos com 692 castrações e de 23 mil, se cada um tiver um animal, já o número nós vamos ter que castrar em torno de 200 animais dia para tentar atingir esse número, né? Então, assim, hoje a gente não consegue atingir atuar com pessoas que não estejam enquadradas nesses 3 salários mínimos e com o cadastro único atualizado, por uma simples conta de matemática, né? Que a gente não teria braço para trabalhar com todos, né? Mas e se sobrar, entre aspas, assim, castrações para serem feitas? Não é o caso agora, né? Porque, só me confirma, essa é a média de castração é para ser 60? Isso aí. Por mês? 60 por mês, né? Mas a gente está superando... Foi 120 em um mês e meio. Isso aí, a gente está superando... Então tá acima. Mas sim. Se porventura chegar um mês que vai ter 40... Não chega. A gente tinha essa esperança justamente... só que aí a gente começa a olhar para os protetores independentes e dar oportunidade, né? Porque são animais, colônias, né? A gente recebe muita denúncia de animal que entra... o gato entra no meu pátio, suja o meu carro, suja a minha área. Onde é que está vivendo esse animal? Ele é de tutor? Não, ele vive numa colônia perto da minha casa. Então, esse animal, a gente tem que ter uma intervenção nele, né? Então, a gente tem que olhar para os animais de rua e os animais que não são assistidos. Nós temos que olhar para esses animais que têm uma vulnerabilidade exposta. E, principalmente, como eu volto a dizer, nesses 23 mil cadastros únicos, que é muita gente... E impressiona, porque tem casos de pessoas que têm 23 gatos, por exemplo. Nossa. Então, a gente... esses dias eu até entrei numa discussão, não, vamos castrar. Vamos castrar os 23 gatos. E tem resistência? Ou a maioria quer castrar o seu animal? Tem isso também, né? Muitas vezes vocês têm que convencer? Exatamente, a gente tem que convencer, só que para e pensa, 23 gatos vivendo numa casa, muitas vezes eles são parecidos uns com os outros. E aí tu vai lá, tu captura, tu pega... Não, esse aqui já é castrado. Aí tu já perdeu um tempo ali, né? Então, assim, a gente tem que começar a ter um entendimento que essas famílias também precisam de um olhar diferente, né? A gente vai lá, a gente castra e diz, olha, chega, né? Não pega mais nenhum. Estão os 23 castrados, acabou. Tá bom. Daí daqui a pouco tu olha lá, tem mais 2 gatos. Esses 2 gatos não castrados, em breve eles se tornam 6. Né? Então, é um número que a gente tem que olhar, né? E olhar mesmo, né? Jardel, qual o horário de atendimento de vocês, o contato para quem estiver nos escutando e também queira abrir um protocolo? Olha, o da clínica, tá? O horário da clínica, mesmo horário de prefeitura, das 8 às 11h30, da 1h30 às 16h45, tá? Salvo casos gravíssimos que a gente busca acompanhar, né? E tentar entender. Para protocolo de castração, chama direto no WhatsApp 3982-1000, que é o número da prefeitura, só seguir o passo a passo ali que vem pelo chatbot e aí só fazer o protocolo. É só enviar a documentação, é aberto o protocolo, a pessoa tendo o número do protocolo, é só chamar o CCZV e dizer, olha, eu tenho meu protocolo aqui, tenho tantos animais, está levando em torno de uma semana e meia mais ou menos para ter o agendamento da castração. Então, tu abriu o protocolo, em torno de 2 semanas, tu já está com o teu animal castrado, né?
A pessoa tem que levar o animal ou vocês buscam? A gente tem as duas modalidades, tá? A gente tenta dar o suporte, só que é muita gente. Né? Vamos parar para pensar que são em torno de 10 animais diários que a gente tem que buscar. E Lajeado tem extensões gigantescas. Né? Então, vamos lá, se a gente está no Florestal, tem que ir até o Santo Antônio, do Santo Antônio voltar para o Centenário. É uma rota que a gente tem que fazer todos os dias e organizar isso para que dê tudo certo, para que esses animais cheguem no horário certo na clínica para castrar, né? E aí sim, se a pessoa tem condições de levar, daqui a pouco paga até um Uber Pet, que é uma modalidade que está bem em alta, tá? Ela tem condições, ela leva até a clínica, perfeito, a gente faz todo o procedimento, a pessoa vem, retira, tá tudo certo. Estamos conversando com o Jardel de Andrade, coordenador da Clínica Veterinária e também do Canil aqui de Lajeado. Como é que tá a fila? Porque você falou que leva de 10 a 15 dias. Né? Como é que tá essa fila? Quantos estão esperando hoje para fazer a castração? A última atualização eu fiz hoje de manhã, tá? A gente tem 4 pessoas na fila. Não tá tão grande assim a fila, então. Não, só que... Talvez vai dar uma aumentada agora, depois a gente bater esse papo aqui, essa é a ideia até, né? A fila, ela tá em 4 pessoas, mas é importante dizer que até dia 23 já tem, em todas as clínicas, já estão com o cronograma acertado, tá? Então, essas 4 pessoas, elas vão entrar dali por diante. A partir do dia 23, elas já vão estar sendo encaminhadas. Então, é importante dizer isso, tá? E sobre o Canil, Jardel, o Canil, na verdade, ele funciona, para quem não sabe, do lado da clínica veterinária, né? Estes dias era para ter o evento Canil de Portas Abertas, que tinha o objetivo de incentivar a adoção, mas o evento teve que ser cancelado. Tem uma previsão de uma nova data? Qual a população que vocês têm hoje lá? Hoje a gente está com 256 cães, tá? Abrigados no Canil Municipal. E a previsão do Canil de Portas Abertas, ela é um detalhe que a gente tem que sempre observar, que seja um tempo bom, que seja um tempo ok, não tenhamos previsão de novas cheias, porque o Canil ele recebe todos os animais de pessoas desabrigadas. Então, o Canil de 256, ele vai a quase 400 animais por cheia. Né? Então, é muito animal que a gente abriga durante esses períodos, então a gente tem que sempre estar com esse olhar, tá? Foi transferido muito por conta da chuva. Né? Para e pensa, os canis eles têm as partes abertas, a gente com pessoas passando na frente das baias, tentando olhar um animal, chuva, muitas vezes sujeira, né? Os animais defecam, então eles estão ali pulando em cima da sujeira, não consegue se limpar, não consegue se ter um ambiente ok para ter uma visita agradável que tu olhe com carinho para um animal. Né? Então, a gente tenta sempre ter um espaço mais ok possível para abrir o Canil de Portas Abertas. Então, a gente está trabalhando ali entre o dia 5 de agosto... de julho, tá? Desculpa. Entre o dia 5 de julho e o final de semana seguinte, tá? Porque a gente deu uma olhada por cima, a previsão está ok, mas a gente vai fazer, obviamente, a divulgação e passar para todo mundo e convidar todo mundo a participar e tentar acolher um animal. Né? É importante falar de outros serviços, né? A questão de triagem do atendimento clínico, cirurgias, outras, né? Não só a castração, diagnósticos, vacinação, vermifugação. Fala um pouco desse trabalho como um todo aí, Jardel. Então, esse é um detalhe que muitas pessoas não entendem, tá? A vacinação, a vermifugação, a microchipagem. A microchipagem, a gente até tem um projeto junto, o secretário Luiz Benoit, ele solicitou para que a gente faça a microchipagem de todos os animais que são atendidos via cadastro único, né? Até para que a gente tenha um controle desses animais. E os outros insumos, eles são para animais que estão hoje internos no canil, para que a gente realmente tenha um controle de doenças, um controle de pragas, para que a gente não tenha um morticínio dentro do próprio canil, né? Então a população diz, eu recolhi um cão de rua, conseguem vacinar? Não, né? Porque se todo mundo pegar um cão de rua e ser a gente que vai ser o responsável de dar o vermífugo, de dar a vacinação, nós estaremos vamos estar dando uma assistência que a gente não vai ter braço. Né? Então todo mundo vai querer isso, pelo óbvio, né? Que entra no mesmo patamar da castração. Né? Então a gente tem que, pelo menos, não dizer, olha,
Se tu quer ser responsável do animal, tu tem que ser responsável como um todo, né? Isso é importante dizer. A responsabilidade, ela tem que ser como um todo. Ela não dá para ser, só tirei o animal de rua, mas a responsabilidade é do município. Não, ela tem que ser, se eu sou o tutor, eu tenho que ser responsável como um todo deste animal, né? O Raul Barreto, aqui de Lajeado, diz: o pessoal não tem noção, pega os bichos só para incomodar os vizinhos, rasgando lixo, cachorro e gatos. Aqui no meu bairro tem mais cachorro e gatos que gente, tudo na rua. Ele só não colocou qual é o bairro aqui, eu acho, dele. Seria interessante dizer até para mencionar aqui, a bairro São Bento. Estou vendo uma outra mensagem que ele mandou aqui, no bairro São Bento, a reclamação dele. O Beckman também diz: boa tarde, mas quem tem uma quantidade dessas de animais? Eu acho que ele estava se referindo aos 23 gatos numa casa, né? Como falou o Jardel. Não está na hora de se desfazer? Se são pessoal do cadastro único, a grande maioria não está no Bolsa Família? Não está na hora de colocar projeto de abrir mão desses animais para receber o Bolsa Família? É uma provocação interessante aqui do Beckman no 999-787885. É interessante, tá? É interessante a gente ter um olhar, como eu falei antes, da gente olhar para a família primeiramente, né? Como que está vivendo essa família se ela tem 23 gatos, né? Que foi um questionamento que eu fiz para assistência social. Eu disse, olha, a família está com 23 gatos, mas a gente vai se certificar que eles não vão pegar mais nenhum, né? Porque o controle a gente consegue fazer. Agora, e depois? E o depois? Como é que vai ficar? Então, existe, só que tem o lado emocional também, né? Esse caso específico dos 23 gatos, a pessoa sabia o nome de todos. Então, ela tem o apego emocional dos animais, né? Então, ela sabe o nome de todos, ela, enfim, é um negócio que a gente não consegue, às vezes, mensurar, né? Que tem pessoas que, em vez de acumular lixo, por exemplo, acumulam animais, né? Então, tem que se olhar com carinho esse detalhe, né? Tá bom. Jardel de Andrade, coordenador da Clínica Veterinária e também aqui do Canil de Lajeado. Obrigado pela tua participação. Uma ótima semana. Muito obrigado pela oportunidade. Uma ótima semana a todos os ouvintes e ao pessoal da Rádio Independente também. Muito bem, falamos então com o coordenador da Clínica Veterinária Municipal do Canil, Jardel de Andrade, que nos deu as informações.